Olá pessoal, boa noite para todos. Boa noite. Fala, Vinícius. Boa noite, estou começando aqui mais uma reunião da Associação Nacional de Apoio às Vítimas de Tortura Psicoeletrônica e Gang Stalking, das vítimas de violação do biohack cerebral dos neurodireitos. Hoje é dia 18 de agosto de 2023. Eu sou Vinícius Rodrigues, tenho 35 anos, sou do estado do Rio de Janeiro, sou um indivíduo alvo, aí vítima do Gang Stalking, assédio eletrônico organizado e também dos ataques de energia dirigida, né? Chamado psicoeletrônico, vítima de violação do biohack cerebral e dos neurodireitos. Sou um membro da associação, de fundadores da associação, e enfim, é muito gratificante estar começando mais uma reunião aqui com vocês. Tá? Inicialmente eu vou estar compartilhando um pouco a minha tela para mostrar um pouco da nossa página do Instagram, que a gente está com um projeto novo agora de divulgação, né, de marketing. Então eu só vou pedir a todo mundo para estar compartilhando aqui a nossa página no Instagram. Tá? Tem um material aqui muito bom, um material publicitário que é feito por profissionais, né, numa parceria que a gente está fazendo. E é um material bem didático, bem educativo para aqueles que não são indivíduo-alvo, aqueles que não conhecem a causa, estarem se inteirando acerca do biohack cerebral, dos neurodireitos, né, do perigo tecnológico, da inteligência artificial, dos algoritmos, né, do controle neural remoto, enfim. Mas é uma página extremamente didática, bem feita, com um visual bastante moderno, né, e para que todo tipo de pessoa possa estar vendo o nosso conteúdo e entendendo, né, que é algo muito complexo. Então muitas vezes as pessoas nunca ouviram falar de neurodireitos, a gente que é advogado nunca ouviu falar em neurodireitos, as pessoas não têm conhecimento dessa tecnologia, né, desse fato, uma vez que a mídia mainstream, né, a grande mídia, a mídia de massa não divulga esse conteúdo, né, não é um conteúdo comercial do interesse deles. Então já deixei aqui vou deixar na verdade no chat para o pessoal que está na reunião compartilhar, se inscrever no nosso Instagram, e quem acompanha o nosso canal no YouTube, por gentileza, busca aí no Instagram Salto Quântico Brasil e compartilhe a nossa página no Instagram, o nosso conteúdo, tá? Porque a gente não está aqui visando dinheiro, né, videozinho de besteira no TikTok para ganhar view, para ganhar visualização, troco de nada. A gente está aqui lutando por uma causa. Aqui na associação a gente ama seres humanos e nós estamos aqui lutando por uma causa, lutando por seres humanos. Então é uma causa que vale a pena você, que é a pessoa de bem, tomar partido e nos ajudar nessa parte de marketing, compartilhando o nosso conteúdo. Tá? Então fica aqui o meu pedido e essa dica para ajudar aqui no compartilhamento da nossa página no Instagram. E para quem não conhece o nosso canal, né, no YouTube, eu vou estar mostrando aqui na tela também, é um canal que já tem mais de 2 anos de vídeos com depoimentos aí de dezenas de vítimas do Brasil e até mesmo do exterior, até mesmo reuniões no exterior. Então, ou seja, temos aqui uma ampla prova social, né? Tem N depoimentos, um número N aí de vítimas no Brasil. Então eu vou pedir aí a todos também, quem não está inscrito no nosso canal, se inscrever, e quem puder compartilhar o nosso conteúdo, tá? Que é um conteúdo também muito relevante. Depoimento, aqui não tem sensacionalismo, não tem nada disso, tá? O objetivo não é ganhar views, o objetivo aqui é lutar por uma causa, tá? Então muito obrigado aí a todos e, enfim, por gentileza, compartilhem o nosso conteúdo. Vou estar passando a palavra agora para o presidente, senhor Francis Penha. Boa noite. Boa noite, Vinícius. Obrigado pela apresentação. Boa noite a todos. Vou fazer uma breve apresentação. Sou o Francis. Também tenho 40 anos. Moro aqui próximo à cidade de Campinas, São Paulo, né? Mas para ser mais preciso, em Santa Bárbara do Oeste. Também sou vítima desse tipo de ataque neurológico desde 2016, né? Mas acredito que sou, digamos assim,
pessoa que teve os atos controlados induzidos pelo algoritmo chamado MKUltra, que inclusive tem as patentes, né, já desde 1976, onde saiu a primeira patente desse tipo de algoritmo. Já passei por várias perseguições, né, com calúnias de pessoas que tentam controlar minha mente, né, ainda chamada gang stalking, né. O pessoal se reúne antes de você sair, o algoritmo já mostra para ele através de um sistema de informática quais serão seus atos, né, o que você está pensando, o que você vai fazer. E se você precisa, por exemplo, ir no mercado, ir a uma loja, ir ao centro da cidade, fazer alguma coisa, eles já se antecipam e aparecem no local, né, onde a vítima vai, e para fazer o stalking, né? O stalking é um crime de calúnia, difamação, onde eles ficam tentando surtar as pessoas para que as pessoas venham cometer crimes, né? Então, assim, é bastante relevante também ressaltar que os números estatísticos, né, o índice de pessoas que estão procurando psiquiatras, né, procurando psicólogos a fim de poder resolver os conflitos internos só tem aumentado ultimamente devido à alta tecnologia, né? A gente está como se estivesse submergido num mar de tecnologias de radiofrequência, né? Wi-Fi, AM, FM, rádio amador, satélites, né? Enfim, 5G, 4G, 3G, todo tipo de tecnologia de transmissão de dados, né, que acabam influenciando, mesmo quem não tem, né, o MKUltra, muitas vezes sente alguns sintomas como insônia, alguns conflitos internos, né, pensamentos aleatórios que ela não consegue entender o porquê tem aquele tipo de pensamento, e através disso muitos estão caindo em depressão, caindo em surtos, né, psicóticos, que não conhecem, né, qual é a raiz do problema, né, porque que isso tem aumentado ultimamente. E infelizmente a gente, devido à própria equipe de psiquiatras, né, que fazem o laudo, né, o diagnóstico da pessoa que sofre com esses distúrbios, ela acaba sendo invalidada, né, pelo sistema de saúde, onde eles aplicam o CID F20, né, e tal, e afins, no cadastro de sistema de saúde, né, da sociedade, e isso acaba infelizmente invalidando a pessoa, muitas vezes de ter uma mão de obra remunerada, de ter uma vida social digna, né, devido às acusações, às falcatruas, às emboscadas, né, que o pessoal que persegue cometem com a gente. E a gente é uma organização sem fins lucrativos e também atua, né, para defender a liberdade de pensamento, a liberdade, o livre-arbítrio de cada cidadão, né. Então, nosso trabalho é tentar reunir o número de pessoas considerável, né, o maior número de pessoas possível, para a gente poder depois fazer campanhas, né, e conseguir exigir que os governos consigam atuar dentro da legislação para poder incriminar as pessoas que estão fazendo isso daí, né, com os seres humanos. Então, aqui no Brasil são mais de centenas de pessoas, acredito que na casa de 200 a 300 pessoas já, que descobriram que são vítimas desse crime, que estão cadastradas em organizações, né? Mas acredito que são milhares ainda que não dão credibilidade, digamos assim, para assuntos relacionados fora do âmbito da medicina, né? Então, muitas pessoas ainda são esquizofrênicas, não entenderam que existe a probabilidade de haver tecnologia por trás das vozes que acontecem dentro da cabeça das pessoas, dos distúrbios. São muitos os vizinhos, né, que estão envolvidos nesse tipo de prática, que acabam sendo subordinados, né, e ganham uma recompensa para poder caluniar as pessoas, perseguir, lançar palavras gatilhos, né, e a fim de envergonhar também, de deixar a pessoa constrangida, né. Então, esse é uma prévia, né, do trabalho da associação.
E com o desenrolar também da reunião, a gente vai se conhecer, vai conversar, bater papo, esclarecer dúvidas, falar de patentes, falar do trabalho da associação. E a gente está também à disposição para qualquer tipo de informação que for solicitada. Né? Boa noite a todos, agradeço pela participação de vocês, sejam muito bem-vindos. Se alguém quiser fazer algum comentário, se apresentar, né? Pode ficar à vontade. Pessoal, a gente está com um pessoal novo aqui na reunião, né? Possivelmente que veio de outros grupos, está conhecendo um pouco da nossa causa. E o Fernando, né, que está aqui com a gente, também já falou que não está podendo falar, mas não tem problema, Fernando. Seja bem-vindo aí à reunião. E os demais aqui, o Matheus está com a gente também. Mais uma vez, mas o Matheus não é muito de falar não, né, Matheus? Ou você vai querer falar hoje? Se não quiser falar, não tem problema. Vou deixar o comentário aqui no chat, tá bom? Sem problema. A gente está hoje também com a Adriana, né? Oi, Matheus. Quer falar? Não vou falar nada não. Tá bom, obrigado. Então. Seria legal se você se apresentasse, né, Matheus, para os demais companheiros, falasse um pouco da sua experiência, né, para o pessoal que está chegando aí também poder... Coisa rápida mesmo, coisa bem básica mesmo, bem... Tudo bem, se não quer falar, tá tudo bem. Eu tô com a Adriana também, tá sempre com a gente. Tudo bem, Adriana? Quer dar uma boa noite aí? Boa noite, pessoal. Boa noite, também sou vítima. Tudo bem, Francis? Sou vítima também desde 2016. No meu caso, vizinha, né? Que é minha propriedade, minha aposentadoria, que sou aposentada. Tenho 58 anos de idade, sou solteira. E fui procurar advogado, Ministério Público, nada deu certo, porque as pessoas não conhecem, até a polícia não conhece, né? E fico às vezes noite sem dormir direito, né? Mas como sou aposentada, dá pra equilibrar, né? Não gasto tanta energia assim. E às vezes muitas vezes acordo de madrugada porque eles me acordam com conversa chata e me enrolando, falando besteira. Mas fora isso, não fazem mais nada, né? Já tentam me falar que vão me matar, tentam falar que vão me roubar, tentam falar que vão roubar minha família, mas no fundo não fazem nada. E já se passaram mais de 6 anos aí e não tem como resolver ainda, né? Vamos ver se a gente consegue resolver pela associação esse nosso problema de V2K Ultra, né? É isso aí, meu depoimento é esse. Boa noite a todos. Tá bom. Muito obrigado. Só para quem não sabe, quem eventualmente está presente na reunião, ou quem vai assistir nosso vídeo no YouTube, só para quem não sabe, quando a Adriana diz que eles me acordam à noite, que eles me ameaçam, que eles falam isso, falam aquilo, depois ela citou o V2K. V2K é uma tecnologia chamada Voice to School, voz intracraniana. As pessoas estão remotamente, via biohack cerebral, colocando vozes na cabeça dela. Isso é feito remotamente. Então é isso que ela está falando. Eu estou traduzindo, tá, Adriana? O que você está falando para as pessoas que não são individual. Basicamente isso. E também o que o Francis falou, ele citou assim, quando você vai no mercado, eles já estão lá. Isso é um tipo de stalking, mas é um stalking organizado eletrônico. A gente chama de gang stalking. É o assédio organizado de quadrilha. Okay? Então as pessoas, através do biohack cerebral, já sabem previamente para onde o Francis está se encaminhando para poder promover o stalking. Isso é conhecido como teatro de rua. Daqui a pouco eu vou apresentar aqui vou ver se eu boto até de uma vez aqui, vou compartilhar na tela, os vídeos do autor brasileiro Saboia, chamado MKTech, que fala de tudo isso. Pesquise. É interessante para quem não sabe pesquisar, pode ser na Amazon mesmo, livro MKTech. Tá? Aí você tem o volume 1 e 2, o autor o autor é o Saboia. O Saboia é brasileiro. Tem outras literaturas internacionais. Agora, livro brasileiro, de que eu tenho notícia, tá?
são esses dois de Saboia, volume 1 e volume 2, tá? Só traduzir, pessoal, para as pessoas. Ah, já colocou aí? O Everton chegou, nem vi ele chegando, cara. Ah, chegou, né? Esse aí também tá... É um companheiro antigo da luta. Eu não estou compartilhando a tela agora não, mas vou ver se eu compartilho. Mas enfim, só que é importante estar traduzindo para esclarecer para o pessoal que não é indivíduo-alvo, né? O pessoal que não é da causa. É esse livro aí que está na tela, MKTech volume 2. Eu vou estar até lendo um pouquinho aqui, já que eu estou compartilhando a tela, né? Eu vou estar lendo um pouquinho aí com vocês acerca desse livro, ó. MKTech volume 2, Invasão e Controle Mental volume 2. A tecnologia de invasão, controle, leitura e tortura da mente que mudará para sempre a humanidade. Tá? Esse aqui é um e-book. Eu vou ler um pouquinho do prólogo, né, que o autor escreveu aqui. Autor Felipe Saboia. Esse aqui é o volume 2. Ele diz assim: tudo isso nos leva ao próximo volume do livro, Invasão e Controle Mental, volume 2, no qual avançaremos ainda mais em diversos temas espinhosos, complementando o que vimos no volume 1. Conheceremos técnicas avançadas do uso dessas armas neurais, em que contexto elas são utilizadas, a história por trás de seu surgimento, sua origem e ligação direta com os experimentos ilegais conduzidos em seres humanos por governos nos anos 60 e 70, com o codinome MKUltra. Assim, o leitor se familiarizará da forma como todos esses aparatos foram conhecidos durante a Guerra Fria, em que circunstâncias ocorreu seu desenvolvimento como arma, seguindo sua incrível evolução até os dias de hoje. Continuando. Durante a leitura dos capítulos que se seguem, entenderemos como funciona a perseguição e a tortura baseadas em casos reais. Entraremos na pele de um alvo, sentindo de perto como é ser perseguido e atormentado pelos famigerados gang stalking, ou perseguidores profissionais organizados. Veremos as infames técnicas aplicadas pelas quadrilhas por todo o mundo para manterem seus alvos, target individuals, sob constante assédio eletrônico, electronic harassment, ou cybertortura, eu acho, cybertortura, em cativeiro dentro da sua própria vida, e o que a violação da privacidade cognitiva é capaz de produzir. Dentro desses ataques, elucidaremos as táticas avançadas empregadas na utilização das armas psicotrônicas, envolvendo os pensamentos dos alvos e acesso indevido às suas memórias e roubos de informação. Desse modo, a cada capítulo decodificaremos as diversas camadas de complexidade sobre o tema. Avançaremos pelos protocolos de guerra psicoeletrônica executados na mente das pessoas atacadas, os mecanismos psicológicos que vão aos poucos alterando completamente a maneira como o alvo enxerga a realidade, deturpando a sua personalidade. Nesse ponto, veremos de forma científica como e por que essas armas neuroeletrônicas causam danos neurológicos permanentes. Entenderemos como as pessoas e animais estão vulneráveis e o que ocorre em um ataque dessa magnitude no crescimento e desenvolvimento de uma criança. Se você tem um filho, essa é uma obra recomendada. Veremos ainda táticas indetectáveis que são usadas para fraudar concursos públicos e os atentados terroristas mundiais utilizando essas armas. Entenderemos o lado obscuro das inteligências artificiais, como elas funcionam e como podem servir ao MKTech. Técnicas avançadas psicoeletrônicas, sistemas computacionais sofisticados, reprogramação neural, lavagem cerebral e o MKUltra do século XXI. Conheceremos a fundo os satélites preparados para hackear a mente humana, suas órbitas e como operam, bem como as frequências que podem ser utilizadas por essas armas espaciais
e muitos outros assuntos em detalhes extraordinários. O livro encerra-se com um capítulo sobre minhas projeções abordando temas intrigantes, antecipando como a tecnologia vai ser utilizada para fins pacíficos e por que ela possui um valor comercial imensurável, sendo objeto de cobiça e foco atual das grandes corporações. E por fim, como evoluiremos convivendo com esse dispositivo dentro do nosso salto tecnológico iminente. Essa obra vem chamar a atenção do público sobre essa tecnologia que está atuando no mundo inteiro sem controle, sem regulamentação e sem nenhum tipo de defesa para as pessoas atacadas. Os 2 volumes formam agora uma unidade que deve ajudar a elucidar todo esse intrincado esquema, impedindo que mais pessoas se tornem presas fáceis de grupos com acesso à tecnologia de invasão mental neuroeletrônica. Os mais de 7 anos de estudo sobre o tema vão trazer um pouco mais de luz ao debate. Muito bem, esse aqui foram as palavras do autor, o senhor Felipe Saboia. Esse volume 2 do livro está disponível aqui na própria Amazon, tá? O e-book dá para todo mundo adquirir. Então, a obra espetacular, uma obra de autor brasileiro espetacular e recomendável sobre o tema, tá bom? Então, muito bem, encerrando aqui a temática do MKTech, eu vou ver agora o Everton já chegou aqui com a gente também, obrigado Everton. Vou ver aqui quem mais está na reunião que queira participar. A Nayara, você quer falar, Nayara? Está com a mão levantada aí, você está podendo falar? Alô, Nayara, tá ouvindo? Seu microfone está desligado, Nayara. Está desligado seu microfone. Muito bem. Não faz mal, Nayara. Tô com a Adriana, já falou, o Everton está aqui, mas geralmente ele não fala. Fernando não vai falar. Matheus também disse que não vai falar. Não, tudo bem, vamos seguir a reunião. Eu vou tomar a palavra aí com o Francis Penco, se ele tem alguma coisa para pautar. Tá bom, Francis? Tá bom, Vinícius, obrigado. Gostaria de estar ressaltando também, né, boa noite a todos novamente. Eu gostaria de estar ressaltando também a falha que o sistema, tanto criminal quanto sistema de saúde, e a impunidade, né, que a própria polícia, né, e órgãos que eram para incriminar esses operadores, né, da tecnologia de controle da mente, a negligência por parte do próprio Estado, né, tendo em vista que a gente tenta instaurar inquéritos, a gente tenta reunir provas, tenta fazer boletins de ocorrência, tenta exigir que os médicos não deem o CID de esquizofrenia, né, para que a gente não fique incapacitado dentro dessa sistemática que existe no sistema, e sim que eles deem o CID, né, que o correto é o W90, né, que é a exposição a radiações não ionizantes, né, onde, tendo em vista que a própria mecânica, né, tecnológica desse algoritmo é o campo eletromagnético, né, que faz toda a decodificação do DNA, da ressonância do DNA da pessoa, e eles acabam, através de equipamentos não homologados, tendo acesso, né, ao campo da pessoa, o campo eletromagnético, e fazem o envio, né, das frequências moduladas aí, como se fosse um rádio, né, de FM, ouvindo tudo que, falando tudo que a pessoa pensa, tudo que a pessoa tem vontade de fazer, e ao mesmo tempo vem mensagens subliminares, né, para tentar bloquear a pessoa, para tentar impedir que a pessoa faça o que ela tem que fazer, para tentar desanimar a pessoa, para que a pessoa cometa crimes, né, que a pessoa surte. Então, a própria sistemática dentro desse ciclo, né, é corrompida, né? Então, muitas vezes a gente tenta ganhar espaço na mídia,
enfim, né, acionar os meios constitucionais cabíveis. E, infelizmente, né, a negligência por parte da organização constitucional não dá um respaldo para a gente, né, que a gente merecia ter, né? Então é complicado o nosso trabalho, né? A associação em si tem alguns projetos aí para poder ser uma organização independente, né, para a gente conseguir desenvolver os nossos próprios equipamentos de proteção e, paralelo a isso, tentar contato com os governos, tentar contato com universidades, né, levar a informação às pessoas que estão sendo alvejadas por avassaladas, né, por esse tipo de tecnologia. E é um trabalho árduo, né? Então a gente está aí na luta firme e forte para tentar exigir os nossos direitos, né? Atualmente existe aqui o projeto de lei 522, né, de 2022 sobre os direitos neurais, né, que tem um deputado na Câmara dos parlamentares aí para tentar dar andamento nesse projeto, mas infelizmente depois de muitos e-mails, muitas tentativas de contato também, né, a gente não foi ouvido. Então é uma situação bastante complicada, né? A gente tenta ser uma organização independente para tentar não depender do respaldo de certos políticos, né, que muitas vezes também há indícios de eles estarem envolvidos aí nesses crimes, né? Então é uma missão bastante árdua, né, para a gente tentar conseguir exigir os nossos direitos ou desenvolver equipamentos que alterem a ressonância eletromagnética do campo, né, da pessoa, as células, né, na verdade, como faz a máquina de Tesla, como faz a máquina do Dr. Lakhovsky, né? Então a gente está trazendo essa tecnologia para a gente poder se defender, né, ter uma noite de sono digna, onde muitas vezes as pessoas que são avassaladas por isso, elas são privadas do sono, privadas de várias coisas básicas, né, para a sobrevivência humana, né? Então as pessoas, elas são de certa forma excluídas da sociedade, e dentro da própria casa delas é formado como se fosse um campo de concentração nazista dentro da sociedade, onde a pessoa é alvejada por esse tipo de tecnologia, né? Então, muitas vezes pessoas familiares, entes familiares, né, são envolvidos, muitas vezes são persuadidos para não influenciar, né, na vida da pessoa, não fazer um boletim, né? Tem aqui um exemplo da minha família que muitas vezes eu tentei fazer alguns boletins aqui contra eles na delegacia, né, antes da gente fundar a associação, mas o meu próprio pai, infelizmente, né, tem ter sido persuadido por eles, e, né, eu vou contar um pouco da minha história. Ele foi na delegacia e falou que eu tinha problema mental, né, que eu tinha distúrbio psicológico, portador de esquizofrenia, e que eu estava em surto diante da situação para tentar fazer um boletim, né, e até hoje ele tenta me calar, tenta falar que isso não existe, tenta falar que eu estou delirando, né? Então eu tenho informação na área, trabalhei na Claro, né, analista de telecomunicação, de operação de rede, né, dentro da área de telecomunicações. Tive bastante experiência com redes de telecomunicação, satélites, redes, né, amplificadores operacionais que alimentavam cidades, né? Então a gente era responsável para coordenar, né, a manutenção que era feita nas redes, né? Então e também tenho bastante formação na área de estudos de autoconhecimento, né? Eu era iniciado na antiga Ordem Rosa Cruz, fiz bastante yoga, meditação, sou formado em robótica, então eu sei muito bem o que eu estou falando, né? E muitas vezes ele tenta me calar, fala que eu não consigo provar, que eu estou delirando, e, enfim, né? Fica aquela coisa, né? O dito pelo não dito. E eu acabo, de certa forma, ficando na desvantagem, né, porque é uma pessoa que eu estimava muito, como eu disse aqui, entre outras pessoas também, dentro da meu âmbito social, que foram persuadidas aí, né, por essas pessoas, para guardar segredo, né. Eu estava na praia de Maresias em 2018, dia 15 de novembro, e foi onde eu descobri
eu não era esquizofrênico, né? Embora eu tivesse aceitado isso para não perder o emprego, estava tomando medicação, fazendo tratamento, e a primeira oportunidade que eles tiveram para me pegar longe de casa, fora do meu âmbito social, né, para me sequestrarem, e assim eles fizeram, né? Então, eles me sequestraram e me levar para cativeiro. Então isso deixa indícios, né, de que existem também tráfico de pessoas, né, e sistema de saúde totalmente envolvido no acobertamento desse tipo de crime, né? Crime de colarinho branco, né, como diz a linguagem popular. A gente está aí batendo de frente, tentando expandir o nosso trabalho pela associação, né? Então, eu gostaria de ressaltar aqui, fazer a leitura da carta de apresentação, né, da Associação Nacional de Amparo e Apoio às Vítimas de Controle Mental e Tortura Psicotrônica. Foi uma adaptação que a gente fez aqui, uma tradução, né, de uma carta padrão já de outras organizações que a gente fez contato para tentar agora, junto com o nosso projeto de criar a Federação Internacional. Inclusive eu gostaria de convidar vocês, quem tiver interesse em participar das lives com o pessoal das outras instituições, né, de outros países. Está acontecendo às terças-feiras, né, às 22h40, se eu não me engano. Então está sendo também uma reunião produtiva para a gente, né? A gente está aprendendo, trocar experiências, aprendendo como se defender, como identificar essas microcélulas, né? Que de certa forma eles colocam no nosso corpo, né? Depois de doparem a pessoa, para a pessoa adormecer, eles vão lá e colocam no corpo da pessoa e a pessoa fica recebendo voz, né? Foi muito evidente isso aí, é um argumento em comum, né, onde todas as vítimas relatam, né, como que foi, por exemplo, que você começou a ouvir voz, né? No meu caso mesmo, eu acordei de madrugada com o barulho de televisão dentro da cabeça, sintonizando canais, depois de ter participado de uma confraternização com pessoas que eram minhas amigas, né, de infância praticamente, e foram onde eles foram persuadidos também por essa mecânica aí do crime organizado, né? Colocaram alguma coisa na minha bebida e quando eu fui deitar, né, eles tinham a chave que eu estava pagando aluguel para eles, né, para a dona da casa lá, tinham alugado uma casa de fundo, e aí eles entraram de madrugada e colocaram esse transmissor na minha cabeça. Quando eu estava dormindo, eu acordei com isso aí dentro da cabeça, e depois a minha família, né, dentro da própria sistemática do crime, como eles estão envolvidos também, me levaram no médico e me diagnosticaram como doença mental, né? Mas eu já sabia que aquilo não era uma doença mental, né? Eu sempre fui uma pessoa zen, né? Sempre busquei o autoconhecimento, a meditação, cuidar da minha área espiritualidade, né? Estudar bastante livros sagrados, filosofia, religiões. E aí, do nada, acontece isso daí comigo, né? Mas para não perder o emprego, eu acabei me submetendo, né, a tal tratamento, né? Vai fazer exercício físico, continuei na minha rotina, então não tinha tanto impacto como eu tenho agora, depois de 7 anos, tomando essas medicações, né? Então, agora eu estou trocando, né, as medicações, parando, na verdade eu parei com todas, e devido ao efeito colateral, né, eu vi que eu ficava numa hipnose, fui perdendo a disponibilidade, eu tinha uma proatividade muito grande, sempre fui um dos melhores analistas em todas as multinacionais que eu trabalhei, e aí infelizmente, né, eu estou aqui agora, ou felizmente também, né, não posso falar infelizmente, né, que tudo tem uma força maior por trás, né, tudo é permitido por ele, e a gente está aí se ajudando, né. Então eu vou fazendo aqui uma breve leitura da carta de apresentação, que vai ressaltar bastante as evidências tecnológicas e a evolução das patentes do MK Ultra, que começaram desde 1976, controle remoto da mente, e com o avanço da tecnologia, essa patente também evoluiu, né? Hoje em dia a gente tem nanotransmissores, a gente tem os próprios circuitos, né, de SMD, que são componentes assim. Antes um capacitor ele era valvulado, tinha praticamente, vamos falar, 30 centímetros, né, uma válvula de um capacitor. E hoje um SMD ele tem 2 milímetros, 1 milímetro, né? Então ainda não está na escala do nanotransmissor,
mas a gente vai estar vendo aqui também superficialmente como funciona o grafeno, né, que é uma substância, um elemento químico que está dentro de muitos alimentos, dentro da água, dentro de várias formas, né, vacinas, que são os meios de poderem produzir esse tipo de substância, né, de elemento químico, na verdade, dentro do corpo da pessoa, e ele gera uma reação, e essa reação é captada, né, ele gera um pulso eletromagnético, né, como foi falado, e esse pulso é captado por equipamentos que decodificam, né, esse pulso, e através da informática eles fazem a decodificação para um sistema de computador, e através desse sistema de computador eles conseguem dominar, né, a personalidade da pessoa, fazer a pessoa surtar, fazer a pessoa cometer atos contra a própria índole dela, onde depois ela fala, nossa, mas eu fiz aquilo, né? Por que eu fiz aquilo? Sem saber, sem entender o que está acontecendo, né? Então é um crime massivo contra a humanidade, e a gente está aí se unindo para tentar exigir os nossos direitos, né, ante os próprios governos e muitas autoridades envolvidas por trás, né? Então está aqui a carta de apresentação. Apresentamos aos governos, parlamentos e aos cidadãos brasileiros e do mundo para criar legislação para proteger os cérebros e corpos das pessoas contra ataques por neurotecnologias. O tempo está a se esgotar, estamos a tomar medidas necessárias para criar legislação que assegure os direitos humanos e liberdades neurológicas dos cidadãos do nosso país. Em março de 2022, o australiano paralisado Philip Oakey foi o primeiro homem da história a publicar uma mensagem no Twitter utilizando apenas a sua mente para digitar e transmitir pensamentos do cérebro para a internet ou sistema de telemóvel. Basta recolher as ondas eletromagnéticas emitidas pelo cérebro durante seu pensamento e convertê-los em palavras escritas e transmitidas para o telemóvel ou para o sistema de internet. Para inverter esse processo, é suficiente transmitir no cérebro sinais eletromagnéticos nas frequências da atividade dos neurônios visados que irão absorver essa energia, por conseguinte, a nova atividade neuronal produzida a partir do exterior surgirá no cérebro. Já em 1962, os sons eram produzidos no cérebro humano por micro-ondas pulsadas nas frequências da atividade nervosa dos sistemas auditivos humanos. Em 2007, o Washington Post escreveu: em outubro de 1994, o laboratório da França Aérea, os cientistas eram capazes de transmitir frases das cabeças dos sujeitos humanos, embora com inteligibilidade marginal. Se essas frases transmitidas forem convertidas em ultrassom, as pessoas não as ouviam e, além disso, não se dariam conta, mas o seu cérebro iria decodificá-las, e dessa forma eles tornam-se os pensamentos dos indivíduos visados. Em muitos países é proibida a utilização de ultrassom para manipular a mente das pessoas, mas não existe uma proibição semelhante sobre a manipulação do sistema nervoso humano, do cérebro e pensamentos criados por micro-ondas pulsadas. Em 2020, a Academia Americana de Ciências escreveu no relatório sobre os ataques dos diplomatas americanos em Cuba e na China, bem conhecida como a Síndrome de Havana. Depois, quem quiser pesquisar o que aconteceu na Síndrome de Havana, dá um Google aí que tem mais detalhes, né? É a causa mais provável desse tipo de violação de direitos humanos. Os problemas eram as micro-ondas pulsadas. É bem sábio que esses ataques são acompanhados por alucinações sonoras produzidas artificialmente. Prova que as micro-ondas pulsadas estão a ser utilizadas como uma arma até hoje. Em 2018, no Fórum Econômico Mundial em Davos, o historiador israelita Yuval Noah Harari, inclusive ele está aparecendo bastante aí no feed de notícias do Facebook, com bastante novidades sobre tal tecnologia, né? Enfim, ele advertiu no seu discurso sobre a ascensão de uma nova ditadura baseada no acesso ao cérebro humano. De acordo com o Sr. Harari, assim que tivermos algoritmos que nos possam compreender melhor do que nós próprios, eles poderão prever nossos desejos, manipular nossos sentimentos e até tomar decisões em nosso nome. E se não estivermos protegidos constitucionalmente, o resultado pode ser o surgimento de ditaduras digitais. Atualmente não existe legislação que proíba a utilização de tecnologias de controle da mente, e para tal os cientistas da matéria sentem-se livres
para trabalhar no desenvolvimento de nanobots, nanopartículas que podem entrar no sangue e ligar o cérebro à internet, utilizando pessoas como cobaias e acusando-as de esquizofrenia. Uma vez ligado à internet, a atividade do cérebro também pode ser manipulada a partir daí, especialmente se a internet for transmitida por micro-ondas pulsadas, como realmente acontece, embora provavelmente ainda não nas frequências do cérebro, mas existe um plano para ligar os cérebros à internet na sexta geração de telefonia celular, e depois os sinais de telemóveis serão transmitidos nas frequências do cérebro. Isso deve acontecer dentro de 10 anos. Em outubro de 2018, um cientista da Agência de Investigação Militar Americana da ARPA, James Giordano, disse numa palestra aos cadetes que a sua agência produziu nanomateriais que podem ser aerosolizados e, quando inalado, penetrar o cérebro humano e torná-lo... Deixa eu ver. Deixa eu voltar aqui. Seja bem-vindo, Fábio. Boa noite. Cérebro humano, de acordo com o Sr. Harari, assim que tivermos algoritmos que possam compreender melhor do que nós próprios, eles poderão prever nossos desejos, manipular nossos sentimentos e até tomar decisões em nosso nome. Se não estivermos protegidos constitucionalmente, o resultado pode ser o surgimento de ditaduras digitais. Atualmente não existe legislação que proíba a utilização de tecnologias de controle da mente, e para tal, os cientistas da matéria sentem-se livres para trabalhar no desenvolvimento de nanobots, nanopartículas que podem entrar no sangue e ligar o cérebro à internet, usando pessoas como cobaias e acusando-as de esquizofrenia. Uma vez ligada à internet, a atividade do cérebro também pode ser manipulada a partir daí, especialmente se a internet for transmitida por micro-ondas pulsadas, como realmente acontece, embora provavelmente ainda não nas frequências do cérebro. Mas existe um plano para ligar os cérebros à internet na sexta geração de telefonia celular, depois os sinais de telemóvel serão transmitidos na frequência do cérebro. Isso deve acontecer dentro de 10 anos. Em outubro de 2018, um cientista da Agência de Investigação Militar Americana DARPA, James Giordano, disse numa palestra aos cadetes que sua agência produziu nanomateriais que podem ser aerosolizados e, quando inalado, penetrar o cérebro humano e torná-lo controlável a partir do exterior. Esse material funciona evidentemente como uma antena que pode recolher micro-ondas pulsadas transmitidas de uma antena externa no cérebro. Esse nanomaterial é provavelmente o grafeno, que é tão pequeno que pode penetrar a barreira hematoencefálica, e os cientistas dizem que os implantes de grafeno são concebidos para interpretar sinais cerebrais com precisão excepcional para fornecer uma resposta adaptada à condição clínica de cada paciente. Em 2021, o Comitê Internacional da Bioética da Unesco escreveu: ferramentas externas que podem interferir com as nossas decisões podem pôr em causa ou mesmo desafiar o livre-arbítrio de um indivíduo e, consequentemente, as responsabilidades do indivíduo. Dessa forma, a neurotecnologia pode afetar a liberdade de pensamento, tomar decisões e ação. No seu conjunto, esses poderiam ter um impacto profundo na justiça, sistema e organizações sociais, e incentivam os governos a garantir os neurodireitos aos seus cidadãos. Em setembro de 2021, o Parlamento chileno aprovou uma lei que garante aos cidadãos chilenos os direitos à identidade pessoal, ao livre-arbítrio e à privacidade mental. Evidentemente, agora a nossa missão é seguir o exemplo chileno e provar aos cidadãos que não estão planejando uma estratégia para criar leis em seu Estado, eventualmente com base na democracia e no respeito pelos direitos, onde a elite transforma os cidadãos em biorobôs controlados por supercomputadores. A legislação que falta no seu Estado deve prever a criação de equipamentos capazes de detecção e bloqueio de ataques eletromagnéticos ou outros que produzem correntes elétricas no cérebro humano ou corpo que os privaria da sua liberdade de pensamento e privacidade ou lesionaria seu corpo. Em 20 de março de 2021, o Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas escreveu: para assegurar a implementação da proibição da tortura e das obrigações legais conexas no presente e no futuro, a sua interpretação deve evoluir em áreas como inteligência artificial, robótica e nanotecnologia e neurotecnologia. No parágrafo 73, escreveu: na prática, a cibertecnologia já desempenha um papel capacitador
na perpetração tanto de formas psicológicas de tortura e cada vez mais também através do controle remoto ou manipulação de implantes médicos e concebivelmente dispositivos nanotecnológicos ou neurotecnológicos, uma vez que há milhares de pessoas em todo o mundo que se queixam de estar expostas a esse tipo de tortura. As equipes devem criar também, ser capazes de encontrar fontes de radiação nociva, devem incluir representantes de organizações de direitos humanos para garantir a sua independência de agências estatais poderosas. Convidamos a você a reunir seus esforços e a criar tal legislação a fim de cumprir os princípios consagrados à nossa Constituição e garantir aos cidadãos do nosso país os seus direitos mais básicos e liberdades, incluindo a liberdade de pensamento no mundo em rápida mudança. Por favor, contate os neurotecnologistas, políticos e delegados do seu país para divulgar mais informações. Obrigado. Em 6 de novembro de 2022, Francis Penck para a Associação Salto Quântico ajude na proibição da manipulação do sistema nervoso humano por radiação de radiofrequência. República Brasileira, atenciosamente, Associação Salto Quântico Brasil. Então tá aí, né, pessoal? Quem tiver alguma dúvida, para fazer algum comentário referente a esse tipo ao enunciado que foi lido aqui, cheio de evidências, né, desse tipo de tecnologia, de neurotecnologia, com o pessoal, a equipe de cientistas já, inclusive a Unesco, a ONU, todo mundo já reconhece a neurotecnologia como prática de tortura, mas como não tem leis, os cientistas aí se sentem livres dentro desse âmbito aí, o caminho fica aberto para eles poderem evoluir esse tipo de tecnologia para continuar, né, torturar pessoas inocentes, né? Então, gostaria de fazer um comentário, pode ficar à vontade. Vou passar aí pro nosso amigo Cláudio, que chegou aí, levantou a mão. Tudo bom, Cláudio? Tá com áudio bom aí? Não estou ouvindo. Não estou ouvindo. Cláudio, não estou ouvindo. Seu áudio aqui parece que está desativado. Pode ativar, por favor? Esse microfone está desligado, Cláudio. Não, agora ele está até dando desligado, mas ele está transparente aqui, ou seja, não estamos conseguindo ouvir você. Ele está com mau contato aí no seu fone, alguma coisa assim. Possivelmente você está com mau contato, porque eu não estou conseguindo ouvir você não, Cláudio. Tenta tirar, desplugar e plugar novamente para ver se vai. Mas não tem problema não. Eu vou ficar aqui no aguardo. Não, nada. Não estamos ouvindo. Infelizmente, né? Que eu gostaria de mais alguém falando na reunião hoje. Infelizmente, você pode tentar sair e entrar de novo, Cláudio. De repente claro. Tá? Cláudio também, lá do Pará, sempre participa com a gente. Já é um indivíduo-alvo já de décadas, né? Tá nessa luta aí há décadas, já muito experiente. Cláudio, não estamos conseguindo ouvir, mas não tem problema não. Assim que você conseguir, eu passo a palavra para você, tá bom? Tenta entrar aí, Cláudio, para ver se ele... Isso. Tenta sair e entrar de novo. Eu tô com... eu tô com o pessoal novo que chegou aqui, o Fábio Raicasa. Oi, Fábio, você está ouvindo? Você quer falar um pouco? Quer se apresentar? De onde você veio? De qual grupo? Se você é um indivíduo-alvo? Se quiser falar, Fábio, é só ligar o microfone, tá bom? Se quiser deixar algum recado para a gente aqui no chat também. Bem, alô, Fábio, tá ouvindo? O microfone também está desligado do Fábio. O Everton está com a gente também. O Marcelo Braga também. Não tem microfone. Tá. Boa noite a todos. Eu sou Marcelo, eu sou daqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. Olha, eu ainda tenho dúvidas se eu sou target individual. Eu fui diagnosticado com esquizofrenia já tem 2 anos. Escuto as vozes,
muitos relatos do pessoal que eu vejo falando lá no grupo são parecidos com o meu, dos vizinhos terem acesso ao que eu entro na internet, ao que eu mexo aqui, escutarem meus pensamentos. E tô aqui, né, eu ainda tô aprendendo ainda. O médico, a psiquiatra fala que é esquizofrenia, e eu tô aprendendo, tô vendo que não é, mas é isso. Só mandar um salve aí pra vocês. Tô ativo aí no grupo aí pra aprender com vocês. Ah, tá bom, meu amigo, obrigado. Eu acho que é a segunda vez que você tá na reunião, né? Você já teve aqui outra vez, não foi? É a terceira vez. Ah, tá bom então, meu. Não, beleza. Tamo junto. Beleza. Você tá na busca aí, seja bem-vindo. Conte com o nosso apoio que precisar, tá bom? Tamo junto. Pode me chamar também lá, precisar conversar, esclarecer algumas dúvidas. Tem o aplicativo gerador de ruído. Se você quiser experimentar depois, tem várias configurações nele. Aí seria bom também você tirar a prova dos 9, né? Porque ele gera uma interferência muitas vezes na modulação das vozes. E é onde os vizinhos acabam ficando desesperados, eles se comunicam com o outro. E aí já dá para saber, né, se eles estão tendo acesso ou não, né, aos nossos pensamentos. Mas depois, se você quiser, eu encaminho para você aí no privado. Ou então eu até encaminho daqui a pouco no chat aqui da reunião. E aí, se você quiser fazer o teste, pode ficar à vontade, né? Mas se precisar esclarecer alguma coisa também, está à disposição. Depois tem a ficha de inscrição lá, se você chegar a alguma conclusão aí, poder ajudar a gente na questão de fazer o seu cadastro, né, pela associação, para poder ajudar a gente no sentido de reunir evidências, né, e aumentar o número de pessoas a fim de a gente poder se unir depois com outras organizações ou até aqui mesmo no Brasil, né, para cobrar os governos. A gente tem alguns projetos aqui para arrecadar fundos que em breve, no máximo daqui uns 2 meses mais ou menos, a gente vai estar rodando também esses projetos. E depois com os fundos, né, a gente poder fazer as apresentações do gabinete das autoridades, né, conforme previsto no nosso estatuto também, entendeu? Então fique à vontade aí, tamo junto, seja bem-vindo. Tamo junto, obrigado, Francis. Opa, é nóis. Então é isso, pessoal. Esse relato que o Marcelo fez é um relato que a gente escuta quase todas as reuniões aqui. A pessoa começa a ouvir vozes, né, que são V2K, vozes intracranianas. Eu citei, inclusive, aqui na palhinha que eu dei sobre o livro MKTech, né? E, naturalmente, que a pessoa não sabe o que é aquilo, a pessoa fica desnorteada e procura um médico, né? Só que chega lá, o médico também não sabe do que se trata, né, o biohack cerebral, e trata a pessoa, ou tenta tratar a pessoa como uma pessoa, como se fosse um paciente de esquizofrenia. Aí a pessoa começa a participar dos, entre aspas, tratamentos que não resolvem absolutamente nada, são inócuos, tomando remédios inócuos que não ajudam em nada, uma vez que essas pessoas, na verdade, não são vítimas de uma patologia, não são esquizofrênicos, são vítimas de uma tecnologia, da malversação de uma tecnologia, tá? Do biohack cerebral e da tortura remota psicoeletrônica. É claro que aqui na associação não somos contra a ciência ou contra nenhum tratamento, nenhum segmento da medicina como a psiquiatria, muito pelo contrário, as pessoas que têm a doença necessitam de tratamento. O problema é pessoas que não são vítimas de uma patologia, mas sim vítimas da malversação de uma tecnologia, pessoas que estão sendo atacadas, abusadas, serem tratados como se tivesse alguma patologia. Esse tratamento não vai dar certo nunca. Isso é óbvio, né? Isso é mais do que óbvio. E esse relato ele se repete. Nós temos dezenas de relatos da mesma coisa. Olha, se a pessoa tivesse uma patologia, naturalmente com o tratamento e com a medicação, acompanhamento médico, essa patologia seria sanada, seria amenizada, o problema seria resolvido. Agora, se as pessoas estão indo buscando tratamento e o tratamento não está resolvendo, não está adiantando nada, olha, deveriam rever esse conceito. Né? Deveriam rever esse conceito, demonstrar no laudo médico que o tratamento foi inócuo, mas eles não fazem isso, eles continuam insistindo no tratamento inócuo. Eu tenho vários exemplos aqui. Um dos exemplos é o vice-presidente da associação, o senhor Tony Mar,
que não vem às reuniões por conta do seu estado de saúde, mas que é um tratamento que é uma pessoa que está há anos no CAPS e não resolveu absolutamente nada, né? E eles também não dão o relato de que o tratamento é inócuo, né? Não está resolvendo, quer dizer, não resolve o problema, mas também não larga o osso. Aí fica complicado. O amigo Marcelo levantou a mão de novo, Marcelo? Pode falar. Ô Vinícius, agora uma dúvida. Você acha que eu devo falar sobre essa, você falou aí, voz intracraniana para psiquiatra? Eu devo falar isso ou melhor não? Só falar que eu escuto as vozes mesmo, só falar a verdade mesmo? Assim, só eu falar o que eu escuto ou eu falar a verdade, entendeu? Será que eu devo falar dessa tecnologia? Será que não vai piorar minha situação? Será que eles vão querer aumentar os remédios? Sim. Ou até uma internação, igual já tentaram me internar, aí eu não quis. Sim. Tentaram me internar à força, mas aí eu fugi, não consegui. O que você acha? Então, a situação é muito complicada. Vou retomar mais uma vez o exemplo do nosso amigo Tony Mar, que é vice-presidente da associação. Ele tentou falar com o pessoal do CAPS, ele levou material, né, apresentou material lá para os psiquiatras que atendiam ele, mas não resolveu. Né? É como se, tipo assim, os caras também não querem saber, porque eles estão tão imersos naquela realidade deles, do estudo deles, que eles não querem aceitar, né, que existe essa tecnologia, que existe esse crime, a perpetração do biohack cerebral. Então isso pode sim, é difícil eu dar conselho, né, Francis, porque a situação é complicada. Mas aconteceu também com o nosso outro amigo, o Felipe Barreto, lá de São Paulo, que tentou mostrar isso para os psiquiatras, levar prova, levar vídeo, levar depoimento, a coisa toda, mas o psiquiatra insistia, não, tudo bem, isso até existe, mas você tem a esquizofrenia mesmo e tal. Então, é complicado, a situação é complicada, né? É difícil até recomendar, porque se eu recomendar a pessoa não fazer o tratamento, vão dizer que eu estou indo contra a ciência. Se eu recomendar a pessoa para ir seguir bonitinho o que o médico está dizendo, mas ao mesmo tempo, se não resolver o problema, o médico também não vai te encaminhar para uma outra solução. Ele não vai colocar ele no laudo, tratamento não surgiu efeito, né? Vai ficar naquela. Então, é uma situação muito difícil, até se de repente o Francis puder dar um aconselhamento de alguma forma, né, com a experiência que você tem. Mas essa história de tentar demonstrar, levar o livro, levar vídeos, levar provas, eles não olham, eles simplesmente atropelam qualquer tentativa de você explicar isso. O que você acha, Francis? Está desligado o microfone. Está desligado ainda. O meu caso também, Marcelo, é o seguinte, você pode ver aqui, que minha sobrancelha é levantada, né? Esses espasmos musculares eu tenho ele o dia inteiro, né? Essa semana eu estou o dia inteiro assim, desde acordar até dormir assim, entendeu? Aí o pessoal até brinca comigo, você tá com sono, o pessoal não sabe, fica me zoando, né? Mas da psicoeletrônica, esses espasmos musculares. Aí tentei trocar de óculos 3 vezes. O oftalmologista falou, vai no psiquiatra. Aí vou no psiquiatra, me deu um remédio lá, o clonazepam, dose baixa, não adiantou nada. Voltei, remédio para ansiedade, não adiantou nada. Ou seja, tratamento totalmente inócuo, entendeu? E é isso. Eu não vou nem me dar o trabalho de falar com o psiquiatra o que é um biohack cerebral, o que é um gangstalk, porque daí o cara vai querer me internar alguma coisa do tipo, entendeu? A minha estratégia é essa, mas é uma questão pessoal. Vou tentar até ir mais alguma vez, ver se tenta regular aí a dosagem de algum remédio, ansiedade, alguma coisa, para ver se pelo menos controla, entendeu? Mas eu no momento não tenho a ilusão de achar que de apresentar isso para o médico. Ele vai simplesmente querer me internar alguma coisa do tipo, tá?
Aí eu vou trabalhando aqui com a associação, né? Buscar dar conhecimento à causa da nossa forma aqui. Mas no momento os psiquiatras não sabem ou simplesmente não querem saber, né? Ou tem outros interesses aí por detrás dessa história. Tá podendo falar, Francis? Tá me ouvindo aí agora? Tô ouvindo sim. Ah, legal, eu tava com um probleminha aqui, eu saí e voltei. Mas então, Marcelo, eu também tive vários embates, vários confrontos, né, com o pessoal da Polícia Civil, eles tentaram me internar já, tentaram me incriminar, com o pessoal do CAPS. Então, assim, é uma rede muito ampla aí, cara, que eu acredito que é um voto de Estado, né, um voto de silêncio diante do Estado, um segredo de Estado diante, digamos assim, que os próprios médicos se prontificam a estar cumprindo esse voto de silêncio, né? Então, mesmo além de mim, outras pessoas, como o Vinícius falou, já fez a tentativa, né, de tentar exigir um CID correto, de exigir que isso fosse tratado de uma forma criminal e não de doença mental. Ultimamente aqui no CAPS, né, só para citar um pouco o meu exemplo aqui, eu não estava tendo uma frequência assídua porque meu caso não é doença mental e eles estavam querendo exigir que eu ficasse lá, indo lá no CAPS, naquele bando de pessoas que têm transtorno, né, para ficar jogando dominó e comendo sanduíche de pão com presunto, né. Então, eu aqui trabalhando pela associação, tentando fazer contato, tentando evoluir projeto de energia escalar, de equipamento que gera interferência na rede, porque o próprio aplicativo gerou interferência, né, então eu já vi que não era distúrbio, né. Enfim, por eu ter me recusado a estar tendo uma participação assídua com o pessoal lá do CAPS, ficar jogando dominó, com os doentes lá, aí a médica começou a pegar no meu pé e começou a me perseguir por causa disso, né? Então, eu ia fazer atendimento psicológico, né, até aproveitar esse recurso, mas depois eu percebi que a própria psicóloga, através do meu relato, que não é nada mais, nada menos que a própria história da minha vida, começou a querer usar isso contra mim para tentar falar que era distúrbio. Então aí foi onde eu até parei, né, de ir no atendimento psicológico. Eu falei, não, agora eu ia só para pegar receita e uma vez ou outra fazia consulta com a médica, né. E aí eles começaram a pegar no meu pé, e foi onde eu revidei também e comecei a dar uma cutucada, né, porque eu tenho uma personalidade meio forte, tive que fazer uso de medicamento para não surtar mesmo, para não partir para a ignorância e cometer algum ato criminal diante desses caras, mesmo sabendo quem envolvimento com a minha família, com meu tio, né. Então, assim, eu até prefiro me acalmar e me submeter esse tipo de tratamento. Mas, ultimamente, quando começou a chegar nesses fatos aí, de eles começarem a pegar no meu pé, digamos assim, por causa disso, foi onde também os medicamentos começaram a ter um efeito colateral bastante forte, né. Eu sentia muita dor de cabeça, ficava lesado, tinha indisposição durante o dia, meu estômago, a digestão ficava lenta, enfim, vários outros distúrbios também que é totalmente desconfortável, né? E eu, como não sou vítima, falei, não, vou parar com isso aqui, né? E foi onde ela começou, eu tentei falar com eles, com a médica, para ver se ela conseguia mudar a medicação para mim, porque eu estava muito pesado, eu só precisava de alguma coisa para mim dormir à noite, né? Porque durante o dia, para mim não ficar lesado, né? Não ter aquele monte de efeito colateral e cumprir minhas responsabilidades que eu assumi dentro da associação, dentro das vítimas, para poder ajudar a galera. E aí, cara, eles começaram a pegar no meu pé por causa disso, jogaram um monte de coisa na minha cara, falaram que eu não tenho uma participação assídua, tentaram me encaminhar para um outro órgão aqui da Secretaria de Saúde, que trata doenças mentais, não sei o quê. E aí foi onde eu falei, não precisa fazer esse carnaval aí, ficar jogando de um lado pro outro, se eu só quero mudar a medicação, é simples. E aí ela começou a querer bater de frente comigo, eu falei, primeiramente, você tem que pegar e dar o CID correto, ao invés de você me dar esse monte de CID aí, porque eu tinha só F20, ela colocou F29, F22, a médica aqui do CAPS, né? Porque ela acho que ficou com ressentimento de mim por eu não participar da atividade com os doentes mentais lá. E eu falei, em vez de você ficar dando o CID errado, você tem que pegar e encaminhar o meu caso para a delegacia civil, porque meu caso é ataque de radiofrequência, não é surto psicótico, né? E comecei a mandar as evidências para ela, né, de toda
mandei a documentação, mandei as patentes, mandei o procedimento da antena LTR-SDR, que capta o sinal da operação deles, né? E ela simplesmente falou assim, eu vou encaminhar seu caso para a Secretaria de Saúde, e me bloqueou, entendeu? Ignorou, né, todo o procedimento, né, que o próprio Estado tem que fazer para prestar um serviço público nesse âmbito, e ficou elas por elas, né? Depois disso, como eu precisava de alguma coisa para dormir à noite, né, eu consegui que a minha família marcasse um atendimento particular, e aí foi onde eu fui no psiquiatra, cara. Nossa, ele me deu um Roipinol de 1 miligrama, eu tomei e quase morri, cara. Eu fui fazer reunião com o pessoal aqui, acho que foi umas 3 semanas mais ou menos. Minha pressão baixou, as paredes ficaram turvas, ficou tudo escuro, né? Minha visão ficou escura, meu corpo começou, minha cabeça começou a rodar, minha pressão caiu, não sentia parte do meu pescoço para baixo, minha cabeça ficou leve, falei, vou morrer agora também disso aí. E demorou uns 3 dias para passar efeito, então aí eu falei, vou parar com tudo agora, estava tomando só um pouquinho de olanzapina para dormir, agora parei até com olanzapina, porque devido a esses problemas aí que o pessoal do Gang Stalking, né, numa empresa que eu tentei trabalhar aqui o ano retrasado, se eu não me engano, eles colocaram uma bactéria no meu almoço lá, né, que a gente pediu a Renitex para a empresa terceirizada, e eles colocaram a bactéria no meu almoço e eu passei mal, e até hoje eles fazem isso comigo, né, quando eu consigo limpar um pouco meu estômago, eles invadem alguma coisa aqui na minha casa e colocam, contamina minha alimentação, né. E depois que eles contaminaram a minha alimentação lá, eu acabei saindo da empresa, né? Foi um pouco ignorante também. E aí eu decidi caminhar com as minhas próprias pernas, né? Então, enfim, a perseguição tá aí, o pessoal gosta de ver, sentem prazer, né, em ver o sofrimento do ser humano. Por própria filosofia deles, eles ignoram, né, a natureza humana e cultuam o caos, né, cultuam o sofrimento de outra pessoa, e sentem prazer em ver uma pessoa sofrendo, ganhar dinheiro com o sofrimento das pessoas, né? Então é complicado, né, a gente tentar provar isso para as próprias autoridades que são adeptas desse tipo de filosofia pessoal, né? Cada um tem seu livre-arbítrio, né? Infelizmente eles cultuam, né, esse tipo de prática, né? Então a gente está aí também tentando fazer o nosso trabalho e, né, de certa forma, se virando aí nos 30, né, graças a Deus por ter encontrado aí o Vinícius, o Everton, né, a Edvana, o Tonimar, que fecharam com a gente aí, são pessoas muito importantes na fundação do nosso trabalho, que dão respaldo aí, estão presentes nas nossas reuniões. Há mais de 2 anos já a gente encontrou e conseguiu fundar, né, o CNPJ. Falando um pouco agora da minha particularidade aqui, não tive investimento nenhum durante alguns tempos aí, sendo excluído da própria sociedade familiar, né, que a minha família tem uma empresa, não pude trabalhar, e agora que depois de procurar um advogado, empurrar meu pai na parede, né, exigindo meus direitos aqui, e ele deu uma melhorada, né, nos recursos para mim, e agora eu vou conseguir investir em alguma coisa efetiva mesmo, estou conseguindo ter um êxito, né, nas experiências aqui com bloqueadores, né, com geradores de ondas escalares que travam, né, as vozes, e muitas vezes eu vi que é o ultrassom que pega os pensamentos. Agora eu vou dar uma estudadinha só no ultrassom aqui, mas estou tendo um grande resultado, né, quanto ao experimento com esse tipo de amenizar os impactos, né. Eu vou usar a situação a meu favor, continuar nas pesquisas aí, ao ponto de não ser influenciado durante a madrugada, para mim ter umas noites de sono mais tranquilas, né, que eles dilatam a pupila, a hora que você vai pegar no sono, eles ficam dilatando a pupila, como se você estivesse prestando atenção e mandam alguns pensamentos, então isso aí acaba gerando uma insônia onde eu tenho que tomar remédio, né. Mas eu vou dar uma estudadinha no ultrassom aqui, vou tentar aplicar aqui nas frequências do aparelho, e vamos pra cima, né, graças a Deus, aí vai dar tudo certo, se Deus quiser, tamo junto. Tá bom, Francis, obrigado aí, pelo depoimento. Bastante elucidador. Quem está lidando aqui com casos reais, né? Realidade nua e crua, como se diz. E não tem sensacionalismo, não tem historinha, a realidade como ela é.
tá? O Marcelo também contou a história dele. Tá com o Fábio Raicasa. Ele falou que tá sem microfone. É um individual que tá sem microfone. Tudo bem então, meu amigo. Se você quiser interagir aqui no chat, pode ficar à vontade, tá? Interagir no chat, falar de qual grupo você veio, qual estado, ou o que você quiser falar aqui no chat, pode ficar à vontade. Tá bom? Chegou aqui agora na reunião também com a gente o Pedro. Pedro está com... Se quiser, Pedro. Não estou identificando qual Pedro, né? Mas, Pedro, se você quiser ligar o microfone e falar um pouco, ligar a câmera, o microfone, quiser se apresentar, pode ficar à vontade, tá? No momento, seu microfone está desligado, tá bom? Nosso amigo Cláudio também. Cláudio, você conseguiu acertar aí a questão do... Conseguiu acertar a questão do microfone? A câmera tá ligada. Não, né? Tenta sair e voltar, Claudio, para ver se ele consegue. O meu deu um bug aqui agora, eu saí e voltei, ele deu uma normalizada. Ver se de repente tem alguma rede, né? Alguma coisa assim. Não, beleza então, pessoal. Só tô querendo ver se mais alguém quer interagir, falar alguma coisa, né? O Pedro, alô Pedro, você tá ouvindo? Você quer falar com a gente? Tá ouvindo? Quer falar aqui no chat? Eu não sei se é o Pedro Couto, né? Pedro Couto que aparece aqui de vez em quando, né, França? Não sei se é não sei se é ele também. Se é esse, ele deu um relato técnico bastante plausível, né? Justamente. O Pedro Couto sempre tem participações importantes. Levantou a mão, pode falar, Pedro. Vai ligar o microfone, tá desligado. Então, Pedro, você levantou a mão, tá? Mas o seu microfone está desligado e a câmera também. Você consegue ligar ele? Porque a gente não está conseguindo te ouvir. Ah, tá. Agora a câmera está funcionando. Isso aí, meu amigo. A câmera está funcionando. O microfone, no momento, não está rodando. Você quer... Clica aí embaixo no aplicativo ou no... tem um botãozinho do microfone aí na tela, é só clicar nele. O microfone dele tá arriscadinho, porque ele tá desligado. Isso, agora foi. Eu tô assistindo aí a reunião de vocês, né? É muito interessante. Acabei entrando no grupo de vocês, né? Por também sentir algumas coisas esquisitas, né? E aí achei interessante o grupo de vocês. Eu recebi um link, não sei quem foi o colega aí que mandou o link, mas eu agradeço, né? E estou aí para aprender. Tá bom, legal, Pedro. Não tenho muito conhecimento aí na área, mas faço questão de aprender. Se vocês tiverem disponibilidade de ensinar aí, eu estou... Tá. Posso até estar desligado aqui, mas eu estou curtindo vocês aqui. Não, tá bom então. O ideal, vou até te pedir a você e quem eventualmente não tiver inscrito no canal no YouTube, que todas as reuniões estão no canal no YouTube. Eu botei aqui no chat o link do canal no YouTube. A gente tem mais de 2 anos. Já estamos indo para 2 anos e meio de depoimento de várias vítimas do Brasil e até do exterior. Tá? E também o nosso Instagram. Eu coloquei aqui agora há pouco. Instagram, já sumiu. Ah tá, o Instagram eu vou repostar aqui, porque no Instagram tem as publicações que a gente faz semanais, são 2 publicações semanais, um conteúdo bem objetivo, né? Para quem não é individual, a pessoa não sabe nada, para ela ler e entender. A pessoa que está descobrindo, ler e entender. E a pessoa que já sabe, ler e entender também. O nosso trabalho de marketing. Aí vai te ajudar bastante também a identificar as coisas, tá? Eu por enquanto estou só no grupo do WhatsApp. Né? Isso, porque o grupo do WhatsApp às vezes é complicado. Assim, eu já tive muita experiência no grupo que às vezes tem confusão, tem tumulto, tem divergência de opinião. Aí um sai e
entendeu? O outro se revolta, o outro briga. Aí tem muita opinião pessoal, às vezes. Aí o pessoal às vezes mistura também com opinião política, com questão religiosa. E começa, então, às vezes fica um pouco tumultuado o grupo. Né? Mas, como é que é o nome lá do YouTube? No YouTube? Eu botei o link aqui no chat, no YouTube e Instagram. Você consegue ver aqui no chat? Aonde? Mas é importante, tá? Os grupos são importantes. Né? Se eu conseguir chegar aqui, tá com fãs e tal, foi pela rede social os grupos. Mas o grupo tem que ter assim, uma certa paciência. Né? Aí o ideal, Pedro, seria você pegar o privado do France. Entendeu? O France poderia te explicar um maior detalhamento acerca da situação. Aí ele vai te expor os sintomas e você vai avaliar o seu caso, entendeu? Para chegar à sua conclusão. Tá ok, legal. Tá ok? Beleza. Então, beleza, a gente vai continuar a reunião. Deixa eu só, obrigado pela participação aí. Se quiser, pode aparecer sempre. Tá? Tá ok. Tá, joia? Obrigado. Beleza. Só para mim terminar aqui a gravação oficial, só ver se alguém quer expor mais algum detalhe, alguém quer falar mais alguma coisa. Tá, o Everton com a gente, o Cláudio não resolveu o problema do microfone. Fernando também, muito obrigado, não está podendo falar. Matheus não quer falar. O Marcelo também está com a gente mais uma vez, já falou. Obrigado, Marcelo. Nossa amiga Adriana também está mais uma vez, está sempre com a gente aí na luta. Muito obrigado. Obrigado, Adriana. Então vamos só formalizar aí. Sempre na luta, né? Sim, sempre. Muito obrigado aí pela participação. Você é sempre muito assídua. E obrigado, Cláudio, também. Beleza? Só para me interromper aqui a gravação. Então, o pessoal que acompanha sempre o nosso canal aí, nossa audiência, muito obrigado. Tá bom? Mas a gente vai continuar aqui com a reunião, né? Mas agora mais informal. Boa noite aí para todo mundo do canal.